Vovó desabou ao contar o abuso no cabaré do pai e o segredo que quase a matou. Clara sempre foi a guardiã da avó, aquela que escutava suas histórias com um olhar atento e um coração aberto. Mas a vida na pequena cidade de São Sebastião era repleta de murmúrios, rumores sobre o passado obscuro de sua avó, cercados de segredos e sombras, dançavam no ar como o vento que soprava pelas ruas estreitas e silenciosas. O que as pessoas diziam sobre o cabaré onde seu pai teria trabalhado? O que a avó escondia por trás de seu olhar triste? Enquanto a chuva batia nas janelas, Clara decidiu que tinha chegado o momento de quebrar esse silêncio. "A vovó, por que todo mundo fala do seu passado?" A pergunta escapuliu de seus lábios como uma flecha. A avó, envelhecida e debilitada, olhou pela janela como se visse as memórias borbulhando na chuva. Então, as lágrimas escorregaram pelo seu rosto enrugado e ela finalmente deixou o peso das lembranças cair. Era um lugar de gargalhadas forçadas, Clara. O cabaré era um palco de tristeza. Seu avô, ele era um homem cruel. Clara sentiu um nó na garganta. Ela sempre soube que havia algo de sombrio, mas nunca imaginara que sua avó carregasse tamanha dor. O que era aquele mistério envolvendo um tio desconhecido? A avó falava de um abandono que a assombrava, como uma sombra que nunca desaparece. Ele não é como seu pai, Clara. Ele pode ser uma ameaça. Ou uma chance para redimir tudo o que vivemos. As palavras ecoaram na sala, pesadas como chumbo. Antônio, o irmão de Clara, entrou de repente. O olhar nos olhos dele era de revolta. "Você não pode trazer essas coisas para nosso lar. Deixe o passado onde ele pertence", gritou, a voz tremendo. Ele não queria que a verdade, com toda a sua brutalidade, rompesse a frágil paz que havia restado na casa deles. Clara, angustiada, percebeu que estava em um labirinto. Proteger a avó significava esconder o que deveria ser revelado. Mas e se isso custasse a verdade? Enquanto a tempestade lá fora aumentava, o ambiente na casa parecia fechar-se como uma concha. O silêncio frequentemente era mais ensurdecedor do que um grito. E os pensamentos de Clara consumiam. A avó se afastou da janela, como se estivesse pronta para contar mais. Mas um sobressalto a fez hesitar. O que mais ela guardava? O que significava realmente esse tal tio? Os mistérios começaram a brotar como ervas daninhas. E a verdade parecia quase uma sombra, esperando para ser capturada. Clara olhou para a avó, o coração apertado. As histórias que ela contara eram apenas uma parte de um quebra-cabeça maior. E cada peça que faltava a fazia sentir-se mais perdida. Como se estivesse em um palco onde todas as luzes estavam apagadas. E ninguém sabia como acendê-las. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Clara olhava para a avó, a atmosfera na sala parecia mudar.
O muivo do vento mais forte fez as janelas tremerem. O coração de Clara batia acelerado e uma sensação estranha a envolvia. A avó, com as lágrimas ainda escorrendo, começou a falar novamente. Clara, há algo mais que você precisa saber sobre seu pai. Mas a frase foi interrompida por um estrondo na porta da frente. Antônio, que estava se afastando da tensão, hesitou e virou-se abruptamente. O que foi isso? A voz dele tremeu e Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O estardalhaço parecia um presságio, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. A porta se abriu com um rangido, revelando a silhueta de um homem. Estava molhado, com raiva nos olhos e o corpo tremendo. Antes que qualquer um pudesse perguntar sobre o que estava acontecendo, ele gritou: "Precisamos falar agora! A vida de todos está em perigo!" Era um estranho, mas Clara sentia que conhecia aquele rosto. O homem se aproximou cautelosamente. E quando a luz da sala iluminou seu rosto, o chão sumiu sob os pés de Clara. Era o tio, aquele mesmo que a avó mencionara, o que deveria ser uma ameaça ou uma chance. Você? Tornou-se pálida, o olhar cheio de medo. O que você está fazendo aqui? O tom dela era de desespero, e Clara não conseguia entender a gravidade da situação. Escute, vovó. Ele respirou fundo, tentando controlar o tremor na voz. Eles estão atrás de você. E eu não sou mais quem você pensa que sou. As palavras dele foram como um soco no estômago de Clara. O que estava acontecendo? A história do nosso passado não é o que você pensa. Eu tinha que voltar para proteger vocês. O caos a tomou. Secretos de um passado doloroso começavam a se revelar, como o sol após uma tempestade. O olhar da avó transbordava confusão e indignação. Você tinha que ficar longe desse mundo. Você sabe o quão perigoso isso é. Os irmãos se entreolharam. Clara queria gritar, mas sua voz falhou. O que mais a avó escondia? Por que o tio parecia tão diferente do que ela imaginara? Antes que conseguissem digerir as palavras, uma batida forte ecoou na porta, seguida do grito de um homem. "Saia da sua toca, seu traidor!" O pânico se instalou e o coração de Clara estava prestes a explodir. "Quem é?" ela perguntou, a voz trêmula. O tio olhou com urgência e a avó parecia ter perdido a certeza. "De tudo ao seu redor. É ele! Ele está aqui para me levar de volta! Eu não posso voltar!" O homem estava em pânico e a tensão era palpável. Clara percebeu que as peças daquele quebra-cabeça grotesco estavam se transformando. A figura que deveria ser uma chance estava se tornando uma fonte de medo. Aquele momento se escancarou, revelando que os fantasmas do passado não eram apenas lembranças. Eles estavam vivos e muito perigosos. O tio e a avó agora eram estranhos. Personagens em um enredo de horror que ela nem sabia que fazia parte. O clima na sala estava tão carregado que se podia ouvir o próprio silêncio gritando. Clara, ainda paralisada, sentiu o choque reverberar pelo corpo. "Mas qual é a verdade?" ela perguntou, a voz falhando. E naquele instante tudo parecia vacilar. A avó, em um grito sobrenatural, se voltou para o homem, e antes que qualquer um pudesse reagir, o passado a consumiu de uma forma que ninguém jamais poderia prever. As portas da sala se escancaram e o caos explodiu dentro daquela casa, que antes era um refúgio. A conexão de sangue agora estava repleta de traição e segredos que poderiam destruir tudo. O que mais a avó tinha escondido
E acima de tudo, quem eram de fato aqueles que clamavam por justiça? Com o coração acelerado e a mente turbilhonando, Clara sabia que a verdade estava à frente, mas até onde ela estava disposta a ir para descobri-la? A tensão na sala aumentava. Como se o ambiente tivesse se tornado um ser vivo, pulsando com o medo e a expectativa. Clara olhava fixamente para o tio, suas palavras ecoando em sua mente. A história do nosso passado não é o que você pensa. O olhar de sua avó estava distante, como se estivesse em um lugar onde ninguém mais poderia alcançá-la. O que você quer dizer com isso? Clara finalmente conseguiu perguntar, a voz trêmula rasgando o silêncio. Cada segundo parecia uma eternidade. E o estalar de madeira de uma porta batendo ao fundo só aumentava a urgência no ar. Eu vim para defender vocês. O passado não é só dor. A respiração do homem estava acelerada, seu olhar inquieto. A verdade é muito mais complexa. Nossas vidas estão conectadas a algo muito maior, algo que tenta nos destruir. Antes que ele pudesse continuar, um grito ensurdecedor rompeu a tensão. Saia da sua toca, seu traidor. A porta tremeu com a batida de um punho. O coração de Clara pulou no peito. Quem era aquele homem? O tio estava em perigo. E toda a sua família também. Vocês não estão entendendo. O homem começou a explicar, mas um novo rugido do vento interrompeu sua voz. Clara olhou para a janela. Algo não estava certo. O cheiro de terra molhada misturado ao ar frio parecia trazer consigo um presságio de desgraça. E então, como uma cena de um pesadelo ganhando vida, a porta se abriu com um estrondo. No limiar estava um homem alto com um ar ameaçador e um sorriso cruel. O cabelo estava bagunçado e a expressão dele tinha algo de familiar. Então vocês finalmente se reuniram. Uma linda família de segredos. Ele estava ali como se estivesse esperando por esse momento. Clara sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Não era só um estranho. Era o pai dela. O homem que pensavam estar morto, que tinha sido mencionado apenas em sussurros na casa. O que ele estava fazendo ali? Você não pode estar aqui. A avó gritou, as lágrimas misturando-se ao choque em seu rosto. Você morreu. Não, vovó. Eu sou apenas a sombra do que você conheceu. As palavras do homem eram afiadas como facas. Eu estava me escondendo. Mas agora, com essa comoção, é hora de revelar tudo. A verdade é um veneno que vocês devem engolir. Clara estava paralisada. A casa ficou em silêncio. Cada pessoa absorvendo a magnitude daquela revelação. O homem, que deveria ser uma lembrança distante, estava bem diante deles. E a sensação de traição se espalhou como fogo em um campo seco. Quem é você de verdade? Clara não tinha forças para gritar, mas sua pergunta saiu com a intensidade de uma bomba. O tio, que até então se mostrara como uma figura desejosa de proteção, agora parecia tão perdido quanto ela. Eu sou seu pai, Clara, ele respondeu, o sorriso desaparecendo, vista a confusão nos olhos da filha. E você precisa saber que tudo isso foi planejado por aqueles que nos rodeiam. Eles tentam manter os segredos enterrados. Dois sentimentos antagônicos lutavam dentro de Clara. Um desejo de crer nas palavras daquele homem e um impulso de afastar-se. As peças do quebra-cabeça de sua vida estavam se reorganizando de uma forma completamente diferente.
O que você quer dizer com aqueles que nos rodeiam? Perguntou o tio, a voz um misto de desespero e fúria. Clara se lembrou de suas conversas com a avó e o que tinha aprendido sobre confiança e lealdade. Potências! Eles nunca nos deixaram em paz. E você, vovó, sabe mais do que está dizendo. Estamos todos conectados a isso. A voz dele aumentava em intensidade, ecoando na casa. Mas essa verdade vem com um preço. Estamos em perigo e vocês precisam decidir, seguir vivendo como? Se nada tivesse acontecido ou lutar pelo que é certo? A avó soltou um gemido baixo, cobrindo o rosto com as mãos. Clara olhou para ela, buscando alguma resposta, alguma orientação. Mas o que ela conseguiria dizer agora? Aquela mulher forte sempre fora uma rocha em sua vida. E agora parecia completamente desmoronada. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Antônio, agora em pé, seus olhos ardendo em meio ao tumulto. Esta é a minha família também. E você também precisa saber que a verdade pode ser mais perigosa do que o incêndio. O pai advertiu, seu sorriso se transformando em uma expressão severa. Quem está atrás de nós não vai parar até que a verdade seja silenciada para sempre. Quando Clara olhou novamente para o pai, uma onda de emoções a invadiu. Medo, raiva, confusão, tudo borbulhava. O que mais ele escondia? O que estava à espreita no fundo da história deles? A tensão aumentou, e enquanto as vozes se entrelaçavam em coro de incertezas, Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A névoa da verdade estava se dissipando, mas a sombra da traição ainda pairava, envolvendo tudo em um mistério que ela ainda precisava desvendar. E a pergunta que não saía da cabeça dela era: até onde ela estava disposta a ir para encontrar a resposta? Clara estava paralisada, absorvendo cada palavra que ecoava na sala. O homem que conhecera apenas em histórias distantes, o pai que ela julgava estar morto, agora estava ali, desafiando tudo o que ela acreditava. Cada palavra dele cortava o ar como uma lâmina, e o ambiente parecia se comprimir com a pressão das revelações. E então, como um vento repentino, uma nova onda de som invadiu o espaço. Um barulho intenso, algo pesado batendo contra a porta. Clara sentiu o coração disparar. O que foi isso? A insegurança se uniu à confusão, moldando uma tempestade dentro dela. O pai a encarou, o olhar cheio de determinação e medo. Eles estão aqui! Precisamos sair agora! A avó se ergueu, paralisada, como se a certeza estivesse se esvaindo do seu ser. Mas o que você está fazendo? Você não pode nos expor a essa insanidade. Precisamos encarar, vovó. A verdade nunca foi simples. As palavras do pai soaram como um eco distante de algo que Clara não podia compreender. Então a porta tremulou novamente e o homem ameaçador do lado de fora gritou com uma voz feroz: "Saia da sua toca ou vou arrombar isso!" O clamor do passado ressurgia com uma intensidade doentia. Clara mal teve tempo de pensar. O tacto da situação a fez agir. "Vovó, onde você guarda as coisas de seu passado?" A pergunta saltou de seus lábios, cheia de urgência. A avó hesitou, o rosto se contorcendo, mas Clara viu a centelha do entendimento em seus olhos.
Eu tenho algo no sótão, algo que pode ajudar. A avó balbuciou, a voz sufocada. O tio pareceu se agitar, como se ardesse em perguntas não ditas. O que você tem? Clara não deixou espaço para hesitações. Ela precisava de respostas. Vamos, rápido! O pai gritou, puxando a mão de Clara. Eles correram até a escada, com Antônio e a avó atrás. O sótão era um lugar de memórias esquecidas, onde os fantasmas do passado pareciam dançar nas sombras. Ao chegar, a avó foi até uma velha caixa empoeirada, seu corpo tremendo. Clara não entendia o que poderia estar escondido ali, mas uma sensação de apreensão crescia. Enquanto a avó abria a caixa, Clara sentiu o tremor da madeira debaixo de seus pés. Então, como um estalo de relâmpago, a porta da frente foi quebrada e um grupo de homens invadiu a casa. Cada um deles transpirava raiva e vingança. Os rostos conhecidos de uma vida que Clara nunca quis reconhecer. Vocês mentiram por tempo demais! Um deles gritou, e o caos se desdobrou. A avó, com os olhos arregalados, segurou o que parecia ser uma foto empoeirada. Não! Isso não pode ser verdade! Clara sentiu uma onda de medo ao ver a expressão de sua avó, que se transformou em desespero absoluto. O que está acontecendo? O caos ao redor deles era ensurdecedor. Passos pesados ressoavam como trovões, e a tensão era palpável. Eles não podem descobrir! Um dos homens gritou, enquanto Clara tentava entender. As palavras da avó flutuaram no ar como um eco distante. É a prova que eles querem. A prova de que você é a chave para tudo. O coração de Clara parou! O que mais ela não sabia? O que essa revelação significava para todos eles? Um dos homens se virou para o pai com um sorriso cruel. Você trouxe a filha, como sempre. E agora tudo vai se repetir. Você não aprende, não é? No instante que essas palavras foram ditas, Clara sentiu um frio na espinha. A verdade que ela buscava se tornara uma armadilha. E no meio do barulho e da desordem, o rosto do pai começou a se transformar. A expressão endureceu. E os olhos que antes estavam cheios de defesa, agora pareciam desprovidos de alma. Foi então que Clara percebeu. Ele não era quem dizia ser. O homem que ela achara ser seu pai não era mais que uma sombra de um passado trágico. Não pode ser! O mundo de Clara desmoronou, cada peça do quebra-cabeça caindo em um abismo de desespero e confusão. A batalha entre o bem e o mal não estava apenas em termos de luz e sombras. Estava dentro dela, diante de pessoas que deveriam ser sua família. Quando a avó gritou para Clara fugir, uma parte dela sabia que essas palavras eram só o começo. A verdadeira luta estava apenas começando. E o que ela tinha que descobrir revelaria segredos que poderiam destruir tudo o que pensava saber. Clara estava prestes a entrar em um labirinto de traições, onde cada passo poderia ser seu último. A pergunta que ressurgiu em sua mente ficou ecoando. Quem realmente ela poderia confiar? Clara estava paralisada, absorvendo cada palavra que ecoava na sala. O homem que conhecera apenas em histórias distantes, o pai que ela julgava estar morto, agora estava ali, desafiando tudo o que ela acreditava. Cada palavra dele cortava o ar como uma lâmina e o ambiente parecia comprimir com a pressão das revelações. E então, como um vento repentino, uma nova onda de som invadiu o espaço. Um barulho intenso, algo pesado batendo contra a porta. Foi isso que eu temia! Gritou o pai.
os olhos arregalados com terror. Precisamos sair agora. A avó se ergueu, paralisada, como se a certeza estivesse se esvaindo do seu ser. Mas o que você está fazendo? Você não pode nos expor a essa insanidade. Precisamos encarar, vovó. A verdade nunca foi simples. As palavras do pai soaram como um eco distante. Então, a porta tremulou novamente. O impacto forte fez as janelas tremerem. O homem ameaçador do lado de fora gritou com uma voz feroz. Saia da sua toca! Ou vou arrombar isso! O clamor do passado ressurgia como uma intensidade doentia. Clara mal teve tempo de pensar. O tacto da situação a fez agir. Vovó, onde você guarda as coisas de seu passado? O que mais ela não sabia? A voz hesitou, o rosto se contorcendo. Mas Clara viu a centelha do entendimento em seus olhos. Eu tenho algo no sótão, algo que pode ajudar. A adrenalina correu pelas veias de Clara. Correndo até a escada, a avó guiou todos ao sótão. Um lugar de memórias esquecidas, onde os fantasmas do passado pareciam dançar nas sombras. Assim que chegaram, a avó foi até uma velha caixa empoeirada, seu corpo tremendo. O que poderia estar escondido ali? Uma sensação de apreensão crescia. O pai se movia nervoso, olhando pela escada, enquanto os passos pesados se aproximavam. Com as mãos trêmulas, a avó abriu a caixa. Clara não conseguia respirar direito. A expectativa era opressiva. Mas antes que qualquer segredo pudesse vir à tona, a porta do sótão explodiu. A luz entrou com força e Clara viu um homem alto com um ar ameaçador entrando. Era o mesmo homem que estava atrás da porta da frente, mas algo era diferente. É hora de acabar com a farsa! Ele gritou, e o estalo de sua voz ecoou pela casa, como um tiro. Clara, atônita, reconheceu o homem. Era o tio que pensavam que era uma ameaça. Mas a expressão de seu rosto era uma mistura de dor e raiva. E, de repente, tudo pareceu fazer sentido. Você sabe que não pode mais vos proteger, vovó. O homem continuou, sua voz cortante. Você escondeu a verdade por tempo demais. A avó estava em choque, quase como se não tivesse mais palavras. O que você está fazendo aqui? Eu pensei que você estivesse morto. Mortos? Não, apenas desaparecido, sabe? As palavras do homem eram afiadas como facas. E, então, em um movimento rápido, ele puxou algo do bolso. Era uma fotografia. Esta é a verdade que você teme. Tudo o que temos vivido se baseia nesta imagem. Ele estendeu a foto para Clara, que hesitou. Quando finalmente olhou de perto, o chão desabou sob seus pés. A imagem mostrava a avó, seu pai e o homem na frente de um cabaré. Mas o mais chocante era a terceira figura, no meio dos dois. Um homem que Clara reconheceu instantaneamente. Era Antônio. Não, não pode ser! Clara gaguejou, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. O que você está dizendo? Antônio não é seu irmão. É seu gênio. A verdade está enterrada entre nós. E quanto mais tempo vocês ignorarem isso, mais em perigo. Todos estarão. As palavras dele ecoavam. Uma bomba de revelações em uma sala já cheia de tensão. Clara olhou para Antônio, que agora parecia tão perdido quanto ela. O trauma, o medo, o choque, tudo fluía como um rio caudaloso. Antônio, é verdade? O pai crucialmente perguntou. Uma nova aliança de desespero se formando entre eles.
A expressão do irmão partiu o coração de Clara. E a pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. Como poderiam ter vivido com tanta mentira? A casa, antes um lar, se tornava um labirinto de traições. E a única coisa que Clara sabia era que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. A tensão estava insuportável e um choque profundo reverberou. O que mais eles não sabiam? A verdade estava se revelando como uma tempestade. E Clara, tremendo, ficou paralisada diante do abismo que se abria à sua frente. Onde isso tudo acabaria? Clara estava paralisada, absorvendo cada palavra que ecoava na sala. O homem que conhecera apenas em histórias distantes, o pai que ela julgava estar morto, agora estava ali, desafiando tudo que ela acreditava. Cada palavra dele cortava o ar como uma lâmina, e o ambiente parecia se comprimir com a pressão das revelações. E então, como um vento repentino, uma nova onda de som invadiu o espaço. Um barulho intenso, algo pesado batendo contra a porta. Foi isso que eu temia, gritou o pai, os olhos arregalados com terror. Precisamos sair agora. A voz se ergueu, paralisada, como se a certeza estivesse se esvaindo do seu ser. Mas o que você está fazendo não pode nos expor a essa insanidade. Precisamos encarar, vovó. A verdade nunca foi simples. E balançou a cabeça, tentando se manter calmo. A porta se sacudia de novo e o homem lá fora gritou: "Saia da sua toca ou vou arrombar isso!" O clamor do passado ressurgia com uma intensidade doentia. Clara mal teve tempo de pensar. O tacto da situação a fez agir. "Vovó, onde você guarda as coisas de seu passado?" A expressão da avó se contorceu, mas Clara percebeu uma centelha de compreensão nos olhos dela. Ela respondeu com a voz trêmula: "Eu tenho algo no sótão, algo que pode ajudar." "Vamos, agora!" O pai puxou Clara pela mão e eles correram em direção à escada, seguidos por Antônio e a avó. O sótão era um lugar sombrio e empoeirado, cheio de caixas e lembranças enterradas. Sem hesitar, a avó alcançou uma caixa velha. Suas mãos tremiam. Enquanto ela abria a caixa, um barulho ainda mais forte ecoou no andar de baixo. Clara mal teve tempo para se perguntar o que era, quando a porta do sótão explodiu em uma nuvem de madeira e estilhaços. Um homem alto, com uma expressão feroz, entrou e os olhos de Clara se arregalaram. Ele não era apenas o estranho, era o tio que pensavam estar do lado oposto. "Chega! Está na hora de acabar com essa farsa!" ele gritou, e Clara sentiu um aperto no peito enquanto olhava para o rosto dele, familiar e ameaçador. O tio ficou frente a frente com o pai. "Você trouxe a filha, como sempre. Mas ela não é a solução. Você só trouxe mais problemas." Clara ficou confusa, mas em um momento de clareza, tudo parecia se encaixar mal. "Espere. O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui?" Sua voz foi um sussurro entre a confusão. O homem olhou para a caixa nas mãos da avó e então para Clara, seu olhar mudando. "Você precisa saber a verdade, Clara. Há algo que você nunca soube." Ele se voltou para o pai. "E você não deveria estar aqui. Essa era a sua chance de fugir do nosso passado."
O pai parecia prestes a protestar, mas o homem continuou, cada vez mais agitado. Antônio não é quem você pensa. Ele não é só seu gêmeo, Clara. Há muito mais do que isso. Ele é parte de um jogo, um plano que envolve cada um de nós. As palavras deixaram Clara sem fôlego. O que você quer dizer? A confusão começava a espremer seu cérebro, e o olhar em sua avó mostrava medo e desespero. Você tem que entender. Todos nós estamos conectados de uma maneira que não imaginamos. A verdade que a sua avó escondeu é mais do que apenas traumas do passado. Essa história envolve segredos obscuros, e a vida de muitos está em jogo. O tio gesticulou com fervor, e a atmosfera se tornou elétrica. E então, do nada, a avó desabou, caída em prantos. Eu tentei proteger vocês. Eu não queria que soubessem a verdade. Vocês não têm ideia do que está em jogo. Ela chorava, e cada lágrima era um símbolo do peso que carregou por tanto tempo. Você não pode esconder isso mais. O tio continuou, quase implorando. A vida de todos nós está em risco agora. A verdade pode ser a única forma de sobrevivência. Foi quando o pai, com a voz tremendo de emoção, gritou: Não! Você não pode fazer isso! Você não pode nos envolver nessa história novamente! E como se o universo estivesse ouvindo, o chão sob seus pés tremeu. Então, uma explosão aconteceu do lado de fora, revelando uma figura sombria se aproximando. O homem que estava perseguindo-os. O pânico tomou conta da sala. Clara olhou para todos ao seu redor. A sensação de familiaridade se enredando entre eles. Ela não sabia mais em quem confiar ou quem realmente era. Tudo o que ela pensava ser verdade agora estava desmoronando em um mar de segredos. E no meio daquele caos, o que mais poderia se revelar? Clara entendeu que a batalha apenas começava e a verdade que buscava poderia ser a mais destrutiva de todas. Clara estava paralisada, absorvendo cada palavra que ecoava na sala. O homem que conhecera apenas em histórias distantes, o pai que ela julgava estar morto, agora estava ali, desafiando tudo o que acreditava. E então, do nada, uma explosão aconteceu. Do lado de fora, revelando uma figura sombria se aproximando. O homem que a perseguia. Uma onda de pânico invadiu a sala. O pai gritou: Saiam! Agora! Mas antes que pudessem se mover, a porta do sótão foi arrombada. A madeira estalou e um homem entrou, rosto coberto por sombras, mas a postura forte deixava claro que ele não estava ali para brincadeiras. Eu disse que era hora de acabar com essa farsa, ele bradou, e Clara sentiu o coração disparar. Era o homem que viera atrás deles, mas havia algo nos olhos dele que a deixava intrigada. Ele também tinha um ar de familiaridade. Por que você está aqui? A avó gritou, a voz tremendo. Você não deveria estar aqui. O homem então foi direto ao ponto. É hora de revelar a verdade. Clara, você é muito mais importante do que imagina. Ele olhou firme nos olhos dela. Você tem um poder que ninguém sabe. Antônio se virava. A expressão dele era uma mistura de raiva e perplexidade. O que você está dizendo? Que poder é esse? Silêncio! O homem gritou. A vida de vocês nunca mais será a mesma se não entenderem. Ele se virou para a avó e, com os olhos cheios de dor, acrescentou: Você sabia disso? Não sabia.
Você não poderia nos trair assim. A voz se encolheu, mas Clara sentiu algo muito mais profundo nessa tensão. Não era só sobre o que o homem dizia. O que ele tinha a ver com tudo isso? Então, repentinamente, Clara lembrou-se de uma história que sua avó contara há muito tempo sobre um ancestral que tinha habilidades especiais. Mas ela nunca pensou que isso pudesse ser verdade. Quem é você? Clara questionou, a voz falhando, mas determinada. O que você não sabe é que você vem de uma linhagem antiga. Uma linhagem de guardiões, de protetores. E a verdade que sua avó escondeu está mais próxima do que você imagina. Clara piscou confusa. Guardião do quê? Você está falando de histórias de contos de fadas. Não, é real. Os que vieram antes de você estavam envolvidos com algo que vai além da compreensão normal. E seu pai, ele é um deles. O homem começou a se revelar por trás de uma história que quebrou todas as barreiras de sua fé na família. Mas há um preço a se pagar, Clara. O mesmo que pagamos todos os dias. E de repente, tudo fez sentido. Como se uma peça faltante do quebra-cabeça se encaixasse. Mas então, um grito interrompeu tudo. Basta! Um outro homem apareceu atrás do primeiro, com um olhar frio e determinado. Ele olhou para o pai de Clara, como se estivesse observando sua presa, e a conexão se iluminou. Era o homem que estava atrás dele. Verdadeiro manipulador. Você não pode ser o que você está dizendo. Todos vocês são uma ameaça para a nossa existência. Clara sentiu um nó na garganta. A tensão explosiva na sala começou a se tornar insuportável. O que estava acontecendo? O pai que pensava ter voltado para proteger a família agora parecia o centro de um conflito muito maior. E como se tudo isso não fosse suficiente, Clara olhou para Antônio. Ele estava pálido, mas os olhos revelavam uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Então, com um movimento decidido, Antônio tomou a frente. O que está acontecendo nesta família? Eu tenho direito de saber. Você não é da família. O homem sombrio disparou. E a sala parou em um silêncio mortal. A revelação pairou na atmosfera como um golpe fatal. Espere! Clara gritou. E a confusão se misturou ao desespero. O que você está dizendo? E nessa fração de segundo, ela percebeu que a verdade que tanto temia estava prestes a explodir, transformando tudo o que conhecia. A conversa tomou outro rumo, e Clara soube que, ao contrário do que sempre pensou, os laços familiares não significavam nada diante da verdadeira natureza do legado. A casa tremia e o medo dançava no ar. Quem, afinal, era realmente seu irmão? E mais importante, quem poderia ela realmente confiar? A linha entre o familiar e o desconhecido estava mais desfocada do que nunca. E diante de todos, o futuro se tornava uma tela em branco, prestes a ser manchada com verdades que poderiam mudar tudo para sempre. A batalha estava longe de terminar. E a pergunta permanecia: até onde Clara estava disposta a ir para descobrir realmente quem era? Clara estava paralisada, absorvendo cada palavra que ecoava. Na sala, o homem que ela ignorava ser seu pai parecia agora uma engrenagem central em um jogo terrível. As revelações a afligiam, quando subitamente um estrondo vindo do lado de fora fez o ventre da casa tremer. Um homem forte e furioso estava quebrando a porta, sua figura imponente recortada contra a luz que entrava.
Ele gritou: chega de mentiras! É hora de revelar a verdade. A tensão no ar era palpável, como se todo o universo estivesse prestes a desabar. Clara se virou, a respiração acelerada. Quem é você? Sou o que você nunca soube, que sempre esteve aqui. Ele olhou para todos, um sorriso cínico em seu rosto. Você não esperava por mim, não é? Eu sou o seu verdadeiro pai. As palavras cortaram Clara como uma faca afiada. O que ele estava dizendo? Não pode ser, ela exclamou, o coração disparando como um tambor em disparada. Isso é loucura. O homem ameaçador apenas riu. Louco é quem acredita em histórias inventadas. A avó sabia, o tio sabia, mas você é a única que ainda vive na ilusão. Ele se voltou para a avó. Você me escondeu como um criminoso, sempre tentando proteger essa família da verdade. Não, isso não pode ser verdade. A avó respondeu, a voz trêmula. Os olhos dela estavam arregalados, transbordando medo e reconhecimento. Eu pensei que você tivesse morrido. Eu morri? Sim, para os outros, mas não para você, que sempre me manteve em suas memórias. Você foi a única que nunca se esqueceu de mim. Ele gesticulou com ferocidade, e o olhar de Clara vagou por Antônio, que estava boquiaberto. Sim, seu irmão também sabe. Você não percebe? Eu sou o quê? Antônio disse, a voz embargada. Isso não faz sentido! A verdade é que vocês são parte de uma linhagem que vai além. O que vocês chamam de família nunca foi comum. O homem respirou fundo, e a compleição dele estava vermelha de fúria. Clara, você tem algo que eles querem. Algo que só você pode desbloquear. A sala parecia girar, Clara sentindo um nó na garganta. O que eu tenho? Esta é a hora da verdade. O homem jogou algo em direção a Clara. Um medalhão antigo, com símbolo gravado. Quando ela pegou, uma corrente elétrica percorreu seu corpo e uma visão a invadiu. Lembranças de tempos antigos. Uma família unida por linhas mais sombrias. Poder e traição. Então tudo se transformou em um turbilhão. Antes que ela pudesse processar, outra batida na porta interrompeu. O mesmo homem de antes, o que parecia estar fazendo um jogo com suas vidas, estava ali, novamente, com uma expressão inabalável. Você não deve deixá-lo entrar, ele gritou. E a urgência de sua voz reverteu a atenção de todos. O homem que se dizia pai sorriu, si mesmo com um sorriso que expunha uma cruel segurança. E tudo aconteceu em um estalo. A porta se abriu e o homem ameaçador entrou, seu olhar penetrante como uma faca. Eu avisei que este seria o fim de vocês. Ninguém deve saber a verdade. Enquanto os corpos se movimentavam e Clara fechava os olhos para evitar o constrangimento que se aproximava, o tempo parecia parar. E naquele único instante, o que era familiar se desfez em mistério. Não! O grito explosivo da avó rompeu o silêncio. Você não pode fazer isso! E neste momento, a luz na sala piscou e um clarão tomou conta. Um surto de energia que fez todos ficarem paralisados. E então, enquanto a fumaça se dissipava, a verdade que ninguém esperava surgiu. O homem que primeiro se declarou como pai de Clara estava de joelhos, um olhar de dor marcada em seu rosto. Você não é mais meu filho, ele disse, olhos cheios de lágrimas, enquanto as respostas começavam a emergir de todos os lados. A verdade é que eu sou seu avô, Clara, o homem que você pensou que estava morto.
Um silêncio absoluto tomou conta da sala, e as palavras ecoaram, um novo abismo se abrindo. Em quem Clara poderia acreditar agora? O que mais estaria oculto nessa teia de segredos? Buscando respostas, Clara sentiu que seu destino estava preso a um emaranhado de mentiras. E a pergunta gritava dentro dela: quem ela realmente era? Clara estava paralisada, absorvendo cada palavra que ecoava na sala. O homem que se declarou seu avô, com um olhar angustiado, não parecia ter qualquer intenção de enganar. Mas a revelação apenas trouxe mais perguntas. Então, antes que ela pudesse processar tudo aquilo, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta foi arrombada com um impacto e os olhos da sala se voltaram para o invasor. Era o homem que os ameaçava, mas agora sua presença era ainda mais imponente. Ele entrou, seu olhar fixo em Clara. Você é a chave, Clara! Seu avô não deve saber. Ele está tentando esconder a verdade de você. Clara olhou de um rosto ao outro, a confusão inundando sua mente. O que você está dizendo? Que verdade? Você não é quem pensa que é. Seu avô não é seu avô. Ele é parte de um plano maior, uma fachada que ele criou para proteger você. O tom do homem era voraz. Suas palavras cotejavam desesperação. Clara sentiu um forte aperto no coração. Como você pode dizer isso? Meu avô! A voz dela falhou e lágrimas ameaçavam transbordar. Ele é um dos principais manipuladores. Ele fez você acreditar em algo que não era real. O homem gesticulou e o desespero na sala aumentou. Você tem algo dentro de você que pode mudar tudo. Algo que todos nós temos medo de entender. A avó, em choque, se virou. Basta! Você não pode! Mas as palavras dela estavam perdidas em meio ao tumulto. Você precisa confiar em mim, Clara! Ele sempre soube! O olhar do homem se tornou feroz. A maldição da sua família é mais antiga do que você imagina. E seu avô esconde a verdade desde que você nasceu. Nesse momento, todos os olhares se voltaram para o avô. Um silêncio profundo caiu sobre a sala, e Clara sentiu que o chão sob seus pés estava desmoronando. Não, isso não é verdade, o avô sussurrou, mas sua voz estava trêmula. O homem, com um sorriso cínico, avançou. Você sabe que estou certo. Todas as suas mentiras estão prestes a vir à tona. A tensão era quase palpável. Clara fez um esforço para se recompor. Eu quero saber. Diga-me a verdade agora. O avô respirou fundo, a expressão de dor misturada ao medo. Clara, você não está pronta para isso. Chega! O homem interrompeu, com os olhos ardendo de indignação. A verdade é que sua vida depende disso. Eles não só querem controlar você, como precisarão de você para seus próprios planos obscuros. Você precisa descobrir seu verdadeiro potencial. Naquela fração de segundo, um lampejo de clareza passou pela mente de Clara. Meus pais? Eles estão envolvidos nisso? Sim! O homem gritou, e o desespero se tornou um grito. Você não podia saber. Mas eles sacrificaram tudo para proteger você do que está por vir. Clara sentiu uma onda de revolta e confusão. Sacrifícios? Do que você está falando? Então, como um eco nas sombras, uma nova figura passou pela porta quebrada. Uma mulher. O olhar dela congelou a respiração de todos na sala. Era alguém que Clara reconhecia. A sua mãe.
Clara! A mulher gritou, e a sala pareceu girar ao redor dela. Mãe! O que você está fazendo aqui? Clara não conseguia esconder a surpresa e a raiva. Você precisa me ouvir. Não tudo é como você pensa. Há poderes em jogo e precisamos trabalhar juntos. Eles estão atrás de você. Por que você não me disse antes? Clara sentiu um nó na garganta apertar ainda mais. A verdade parecia um labirinto interminável, e cada curva revelava um novo horror. A mulher a ignorou. O tempo está se esgotando. Você não pode confiar em todos. Sua avó, há segredos que ela esconde. A linhagem de vocês não é apenas poder, é uma maldição. As palavras cortaram mais fundo que qualquer lâmina. Clara olhou para o avô, o peso da revelação a esmagando. O que se sabe sobre isso? Ele não respondeu, apenas olhou para baixo envergonhado. Uma sombra de traição pairava sobre a sala, e a tensão mudou, como uma tempestade se formando. E no meio de caos, o homem que se intrometeu parecia satisfeito. A verdade é que suas vidas vão mudar. E você, Clara, precisa decidir. A verdade é seu aliado ou seu inimigo? Sentindo a pressão no peito, Clara sabia que o que estava por vir seria mais sombrio do que jamais imaginou. As luzes da sala pareciam tremer. E, presa entre os dois mundos, ela percebeu que as respostas estavam prestes a vir à tona. Mas o preço seria inimaginável. Com a mente a mil, ela se preparou para a batalha que se aproximava. A pergunta que queimava em seu coração agora era: até onde ela estava disposta a ir para conhecer a verdade? Clara sentia o nó na garganta apertar mais a cada palavra que ecoava. A revelação de que aquele homem era seu verdadeiro pai parecia mais uma camada de uma cebola podre, revelando verdades que ninguém queria enfrentar. E agora, com a mãe ali em pé, a sala encheu-se de uma tensão insuportável. Vocês precisam parar, gritou a mãe, sua voz carregada de urgência. A verdade está prestes a nos destruir. O que acontece com Clara não diz respeito a vocês. E você acha que pode nos proteger agora? Depois de tanto tempo? O avô disparou, o desespero estampado em seu rosto. A raiva misturava-se com a dor. Ele sabia que as sombras de seu passado finalmente haviam voltado para cobrar o que era devido. De repente, o homem de sombra que invadiu a casa fez um avanço ameaçador. E um silêncio pesado caiu sobre todos. Basta de joguinhos! Clara, você precisa decidir de que lado está. Sua verdadeira identidade pode ser a única coisa que nos salvará, ou nos condenará. Clara olhou para todos. O medo pulava em seus olhos, enquanto seu coração martelava. Mas como posso confiar neles? Apontou para seu pai e sua mãe. Como posso saber que não estão me manipulando também? Clara, você não tem escolha. A mãe se aproximou, quase suplicando. Nós viemos aqui para proteger você, não para colocar mais lenha na fogueira. O que o seu avô escondeu é muito maior do que você imagina. Com um tremor nas mãos, Clara sentiu a pressão do tempo. As batidas do coração aceleravam, enquanto a porta ainda rangia. Ela se aproximou do medalhão que lhe foi entregue e, pela primeira vez, notou o símbolo familiar que seus olhos reconheciam. E se eu decidir mutar? O que vocês vão fazer? Nós estaremos ao seu lado, não importa o que aconteça. O avô gritou.
a determinação fazendo o tom de sua voz ecoar, mas havia algo vulnerável por baixo da bravata. Clara viu a fragilidade, a verdade nua e crua de sua linhagem se desnudando diante dela. Foi nesse momento que o homem sombrio fez seu movimento. A escolha não é sua. O destino de vocês pertence à sombra e ela virá para cobrar o que deve. Preparem-se. A tensão estourou em uma tempestade de emoções. Clara decidiu. Se essa é a minha linhagem, então eu também aceito o que vem com ela. Um turbilhão de coragem brotou dentro dela e pela primeira vez sentiu um fio de esperança. Vamos juntos, então, afirmou Antônio, unindo-se a Clara, como se estivesse finalmente encontrando sua voz, seu lugar. A avó e a mãe trocaram olhares carregados. O passado não pode ser mudado, mas o futuro, esse sim podemos lutar por ele. A avó sussurrou, embora lágrimas escorressem por seu rosto. Clara respirou fundo. A sala estava carregada de emoções, um eco de traumas e esperanças. Tudo estava prestes a mudar. Como num filme em câmera lenta, ela viu o olhar sombrio do homem se transformando e sentiu seu coração pulsar. Então vamos fazer isso juntos. E naquele instante, a luz da casa parecia brilhar mais forte, dissipando as sombras e unindo suas forças. Com o que antes parecia um labirinto, agora tornava-se um caminho a seguir. O desenrolar dos passos começava a soar como uma trilha de vitória. Mas enquanto se preparava para o que quer que viesse, Clara também sentiu um calafrio percorrer a espinha. A verdade não era o único segredo. As almas que habitavam sua história estavam prestes a entrar na batalha final. E ela tinha que estar pronta. E esse era o momento que todos aguardavam. Contudo, a pergunta que ecoava era: até onde Clara estava disposta a chegar para descobrir o que realmente significava ser quem ela era? E se você se deixou envolver por essa história intensa, aqui vai o aviso. Não perca as futuras revelações. Você precisa se inscrever agora no canal. Não fique de fora. Esmague o botão de like para apoiar nosso trabalho e ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas teorias e reações sobre esse final emocionante. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam vivenciar essa jornada. O momento é agora e somente os verdadeiros fãs entenderão a importância desse apoio. Não espere nem mais um segundo.